E aí, pessoal, tudo bem? Professora Letícia Chambarelli aqui de Física. Hoje a gente vai ver mais um conteúdo aqui que é a parte da hidrostática. Bom, já parou para pensar nesse nome? Hidrostática, estático parado, né? Então, hidro a partir do fluido, então fluido em repouso, tá bom? Assim que a gente vai poder pensar nesse tipo de questão. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar primeiramente com o conceito de densidade. O que é a densidade, né? É uma razão entre massa e volume daquele determinado corpo. Pensar que quando você fala de densidade, né, um corpo tem uma determinada densidade, você não está pensando apenas na massa desse corpo, e sim na razão de massa pelo seu volume. Imagina que você tenha dois objetos que eles possuam a mesma massa, tá bom? Mesma massa. Só que tem um objeto que tem um volume menor do que o outro. O que eu vou conseguir perceber? Bom, se tem massas aqui que são iguais, mas tem volumes diferentes, então significa que a densidade deles ali acaba sendo diferente também. Um exemplo clássico disso, sabe o que acontece? Quando alguém pergunta para você assim, O que pesa mais, né? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? aí você fica, Quem é mais pesado? Ah, o quilo de chumbo. claro que não. Quando eu falo 1 quilo de algodão e 1 quilo de chumbo, é tudo 1 quilo. Então tem a mesma massa, tem o mesmo peso. Só que pensa comigo, para poder fazer 1 quilo de algodão e fazer 1 quilo de chumbo, eu preciso de muito mais volume de algodão do que de chumbo. Então automaticamente eu consigo perceber que há uma diferença de densidade desses dois corpos que a gente está trabalhando, tá bom? Então perceba aqui comigo, para uma mesma massa, densidade e volume são grandezas inversamente proporcionais. Onde tem mais volume é porque tem menor densidade, tá bom? Unidade que a gente usa para isso, na massa a gente pode usar grama ou quilograma, na parte do volume a gente pode usar centímetro cúbico, metro cúbico, litro, e aí quando você relaciona os dois, você pega na unidade de grama por centímetro cúbico ou quilograma por metro cúbico. Bom, para a gente poder fazer a conversão aqui, basta usar a potência de 10 elevado a 3, tá bom? Então, se você passar de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, você multiplica por 10 a 3 e no inverso você divide por 10 elevado a 3, tá bom? Um outro conceito bem bacana também de a gente trabalhar é o conceito de pressão. Sabe quando você vai para aquele XV, aquela festa lá do seu coleguinha, e aí, geralmente, eu tô falando com as meninas agora aqui, né? Que a gente usa aquele salto alto, né? E aí você chega na festa, seus dedos já estão tudo doendo, torcendo para poder ganhar um chinelinho. Por que acontece isso? Por que seu pé dói? Quando você vai para aquela festa, que usa um salto bem alto, você está pegando a sua massa, o seu peso e está distribuindo numa área muito pequena. Então, automaticamente, seu pé dói. Quando você ganha o chinelo, você distribui o seu mesmo peso, a sua massa ali, só que agora numa área maior. E aí, como essa área está maior, então ele diminui a pressão nos seus dedos, né? E então a gente acaba ficando um pouco mais confortável. Então, quando a gente fala sobre o conceito de pressão, lembrar que pressão é força dividido pela área. Para uma mesma força, por exemplo, no caso, a gente pensando, estando num salto alto, nosso peso, tá bom? Pressão, força sobre área, pressão e área são grandezas inversamente proporcionais. Onde tiver mais área, então vai ter menos pressão. Isso também pode ser feito aí na sua casa agora, você pega um lápis e faz isso daqui, ó. Você vai perceber que vai ter uma extremidade que vai doer mais do que a outra. Leti, mas é porque eu tô fazendo força diferente? Não, é a mesma força. Sendo a mesma força, por que é a mesma força? Ação e reação, né? A, B, B, A. Então é a mesma força. Só que o fato de você ter uma ponta mais fininha, então como a área é menor, então você vai ter uma pressão maior e automaticamente seu dedo vai doer mais nessa extremidade que a ponta estiver mais fininha, tá bom? Unidade que a gente usa, Newton por metro quadrado, né? Utilizando aqui no sistema internacional, que também é conhecido como Pascal. Tem uma outra unidade de pressão que é o ATM, tá bom? Atmosferas. Então, quando a gente fala assim, a pressão do ar é 1 atmosfera, então a gente trabalhando com uma outra unidade que tem uma relação com Newton por metro quadrado. Um ATM equivale aproximadamente 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado, tá bom? Um exemplo que eu tenho aqui para vocês é, por exemplo, um tijolo, tá bom? Com face X e Y, estou desconsiderando a face de cima. E aí eu observo aqui pela minha figura, claro que eu não coloquei dimensões aqui, mas só de observar eu percebo que X e Y têm áreas distintas por conta dessas dimensões. E aí quando eu vou avaliar força, área e pressão, eu tenho que ter muito cuidado com os sinais que eu vou usar. É igual? É menor? É maior? Então é isso que a gente vai avaliar aqui agora. Se eu pego esse tijolo aqui e coloco ele na face X ou Y, vai mudar o peso que ele tem? Não vai, porque o peso ele depende de quê? De massa e gravidade. Então, se está no mesmo local, vai ter a mesma massa, vai ter a mesma gravidade. Então, a força que ele faz, tanto se ele ficar colocado, né, na face X ou na face Y, vai ser a mesma força. Agora, eles têm a mesma área? Tem a mesma área essas faces? Não. Eu percebo que a área de X é maior do que a área de Y, beleza? Então, como essas áreas são distintas, vão provocar pressões diferentes.
Leti, mas como é que eu vou avaliar a pressão? Onde tem mais área é onde tem menos pressão, beleza? Então, se a área de X é maior do que a de Y, então a pressão de X em X vai ser menor do que a pressão em Y, beleza? Então, isso aqui é uma maneira de a gente avaliar e fazer as comparações de pressão, força e área. Lembrando que força é igual, tá bom? Ok?